Olá, queridos alunos da Escola Doutor Ubirajara, Índio do Ceará. Eu sou a professora Cleidiane Castro e hoje nós estamos aqui para mais uma aula de História. Na nossa aula de hoje nós vamos falar da Revolução Pernambucana ocorrida em 1817. Esse movimento ele ocorreu de março a maio de 1817, durando aí cerca de 74 dias. Local onde ocorreu em Pernambuco. Seus líderes foram, em sua grande maioria, a burguesia, comerciantes regionais e membros do clero. E nós podemos dizer que essa vai ser a primeira insurreição republicana no país. Mas para que vocês entendam um pouco sobre a revolta pernambucana, é necessário contextualizar um pouco essa história. Bem, turma, nós sabemos que Dom João ele fez muitas melhorias na cidade do Rio de Janeiro. Ele adotou medidas que afetavam diretamente a vida econômica, política, administrativa e cultural do Brasil. Como exemplo, nós podemos dizer que ele criou o Conselho de Estado, foi criado também ainda no ano de 1808 o Banco do Brasil, o Real Hospital Militar e o Jardim Botânico. Dom João também ele apostou aí no funcionamento de tipografias e na publicação de jornais. Além disso, nós podemos dizer que Dom João ofereceu emprego e apoio à elite do Centro-Sul. Mas isso tudo vai acontecer a um preço muito alto. Ou seja, vai sair muito caro. E quem vai pagar essa conta vai ser justamente o povo brasileiro. Isso vai acabar gerando aí uma insatisfação generalizada em todo o país. E a partir daí nós vamos perceber que o Rio de Janeiro passou a ser visto como um centro de poder que oprimia as demais províncias do país. E em Pernambuco, além de reclamar aí dos altos impostos, a população passa a criticar o controle dos portugueses aí sobre o comércio varejista. E também eles passam a criticar a preferência dada aos portugueses aí quando havia promoções militares. Então percebam que a partir de 1816 a insatisfação na província ela vai crescer devido aí a uma seca que prejudicou a produção agrícola, gerando aí o aumento no preço dos alimentos e, consequentemente, fome nas cidades. Então, no ano seguinte, ou seja, em 1817, nesse ambiente tenso, os rebeldes pernambucanos eles acabam se rebelando, e expulsam de Pernambuco o governador e proclamam a partir desse momento uma república separada de Portugal e do Rio de Janeiro. Após a proclamação da república, eles formam aí um governo provisório com pessoas de diferentes grupos sociais. Nós íamos ter aí, por exemplo, o comerciante Domingos José Martins, o padre João Ribeiro, o capitão Domingos Teotônio Jorge, o advogado José Luiz de Mendonça e o senhor de engenho Manuel Correia de Araújo, aí à frente da liderança dessa nova república. Então, ao saber dessa nova república, paraibanos, potiguares e cearenses também tomam o poder em suas províncias, passando aí a se autogovernar. Os rebeldes eles tentaram aí sem sucesso conseguir também o apoio da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, mas como eu disse, sem sucesso. Esse novo governo de Pernambuco, ele vai adotar algumas medidas como, por exemplo, criar uma bandeira própria, abolir vários impostos, aumentar o salário dos soldados e vai adotar também aí a liberdade de imprensa e a tolerância religiosa, Embora a religião católica ainda fosse a religião oficial. Só que os líderes do movimento, eles vão discordar aí com relação ao fim da escravidão, por exemplo. E
esse fato, esse ponto de discordância sobre o fim da escravidão vai acabar enfraquecendo o movimento. O governo republicano ele vai durar apenas 74 dias. Dom João VI ele acaba enviando aí soldados e navios de guerra que reprimem e acabam vencendo a rebelião. Já os comerciantes portugueses e proprietários de terras ajudaram aí nesse processo de repressão, pois tanto os comerciantes como os donos de terras, eles tinham muito medo, né, que acontecesse em Pernambuco o que havia acontecido no Haiti, onde os escravos acabaram se rebelando e decretando aí a independência do Haiti, né? Então, esses comerciantes e esses proprietários de terra tinham medo que isso acabasse acontecendo aqui no Brasil, que surgisse aí também uma revolta escrava. Então, com o fim dessa revolta, nós vamos perceber que estabeleceu-se aí a antiga ordem social e étnica, né? Onde se privilegiava os brancos e os ricos de Pernambuco e discriminava a partir de então os pobres, os mestiços e negros, né? E com o fim da rebelião, as penas dadas aos líderes de 1817, como Domingos José Martins e o carmelita Miguel Joaquim de Castro, seguiram o modelo do antigo regime, que seria o quê? Morte na forca por crime de lesa majestade. Então, turma, percebam que a rebelião foi vencida, mas nós podemos dizer que os pernambucanos acumulavam um trunfo, né? Ou seja, Pernambuco foi a primeira província do Império Português a declarar sua independência, mesmo que por apenas 74 dias. É isso aí, turma. Nossa aula fica por aqui e eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer a atividade. Beijos, fiquem com Deus.